O protocolo IP é o protocolo da camada de rede responsável pelo funcionamento da internet. Atualmente, o protocolo utilizado é o... aí não dá. O protocolo utilizado na camada de rede da internet chama-se IP. A versão atualmente utilizada é a versão 4. No entanto, está ocorrendo uma migração rápida para a versão 6. Ao longo dos próximos anos, acredita-se que o uso da versão 6 será generalizado, uma vez que os endereços da versão 4 já estão terminando. Esse material procura fazer uma pequena introdução sobre o IPv6 para você conhecer melhor este protocolo. O que nós precisamos saber inicialmente sobre o protocolo IPv6? Ora, nós precisamos saber as razões por que esse protocolo será utilizado. Afinal, por que substituir o protocolo IPv4 e começar a utilizar o protocolo IPv6? Nós precisamos entender o funcionamento desse protocolo, do endereçamento. A grande modificação, ou pelo menos aquela modificação que todo mundo identifica como principal, diz respeito ao endereçamento. E nós precisamos entender um pouquinho quais são as modificações na formatação do cabeçalho IPv6 em relação ao IPv4. Conhecendo essa nova formatação, a gente compreende melhor as diferenças entre as duas versões. Essa apresentação é uma apresentação simples, com o objetivo de apoiar uma disciplina de introdução à rede de computadores, e tem várias figuras nela. Essas figuras foram retiradas de páginas públicas e também foram retiradas do capítulo 6 do livro Redes de Computadores 2, Níveis de Transporte e Rede, de Pérez, Loureiro e Schmidt. Quais são as motivações para a criação de uma nova versão do protocolo? Quais são os principais objetivos nessa criação? A principal motivação, identificada normalmente, é a questão da falta de endereços da versão 4 do IP. Essa versão 4 do IP, se a gente pensar bem, apresenta 4 octetos. Isso quer dizer que ela apresenta endereços com 32 bits. Por isso, o limite teórico de endereços disponíveis é 2 na 32. Ou 4 bilhões de endereços. Este é o limite. Inicialmente isso parecia bastante. No entanto, com o crescimento da internet, já não se mostra mais o suficiente. Porque a gente acaba querendo endereçar vários tipos de equipamentos distintos. Então, a primeira motivação para a substituição do protocolo é, sem dúvida nenhuma, o limite de endereços IPv4. A segunda motivação, é tornar o protocolo, o dispositivo que implementa esse protocolo, plug and play. O que a gente quer dizer com isso? Eu quero ligar o meu computador numa rede e não quero que haja necessidade de nenhuma configuração. Hoje em dia isso é feito com um protocolo chamado DHCP, que é o protocolo que permite que, ao ligar o meu computador, seja feito um questionamento para todas as máquinas da rede perguntando: qual é o meu endereço IP? Muito bem. Esse tipo de configuração, embora pareça muito automático, necessita de algumas coisas. Necessita de um servidor de DHCP configurado para distribuir os endereços. A ideia é não precisar mais desse servidor.
A terceira motivação diz respeito a um problema de segurança do protocolo IPv4. Se a gente pensar bem, o IPv4 tem um esquema de segurança chamado IPsec, que pode ser acrescentado nas implementações. No entanto, isso dificilmente é utilizado devido a algumas dificuldades. A ideia do IPv6 é, sem dúvida nenhuma, tornar o protocolo realmente seguro. Fazer com que a camada de nível 3, a camada de nível de rede, também possa implementar questões de segurança. Por último, uma deficiência do protocolo IPv4 é a questão da qualidade de serviço. Embora haja previsão de implementação de esquemas de prioridade de tráfego, de qualidade de serviço, o fato é que esses esquemas não são implementados nos roteadores. Talvez internamente em algum grande provedor, mas no dia a dia, tráfego que necessita prioridade, como vídeo por demanda, sistemas em tempo real, essas aplicações acabam não tendo prioridade nenhuma do ponto de vista do protocolo IP. Qual é a situação atual em relação à implementação do protocolo IPv6? Em primeiro lugar, a gente tem que perceber que esse protocolo está disponibilizado desde 1998. Faz muito tempo em que é possível utilizar o IPv6. No entanto, não houve um avanço como o esperado. O avanço foi inferior ao esperado. Por quê? Porque existe um custo de pessoal para fazer essas substituições e um custo na substituição de equipamentos dos backbones. Esse é um problema que faz com que muitas e muitas redes importantes que conectam outras redes não funcionem com IPv6. No entanto, a instituição responsável por controlar os endereços já notificou que em 2014 não haverá mais endereços para distribuir. Nós estamos em 2014, esse vídeo está sendo produzido em 2014. Portanto, neste momento nós estamos enfrentando a situação da falta de endereços IPv4 para distribuir e da urgência em distribuir a partir de agora endereços IPv6. Esse gráfico apresenta a linha do tempo, como é que está ocorrendo a finalização dos IPv4 disponíveis, o crescimento da internet e a implantação do IPv6. Por que esse gráfico é importante? Porque se observarmos a linha de implantação do IPv6, a gente vai ver que ela só tem um crescimento posterior aos dias atuais. Um crescimento previsto, um crescimento rápido. Vejam como a linha dos IPs disponíveis vai caindo rapidamente, devido ao crescimento da internet. Quer dizer, a linha de queda dos IPv4 cai rapidamente e a implantação do IPv6 se mantém estável. O que ocorre é que somente no momento em que não há mais endereços disponíveis, começa-se a fazer a transição. Parece aquela regra do brasileiro de deixar as coisas para a última hora. Mostra que não é só do brasileiro essa regra. Então, neste momento, a gente vive um período em que a implantação do IPv6 vai ter que ser imediata. Esses dois mapas são mapas que a gente pode buscar no site da Cisco e que mostram
quais países, quais regiões do mundo estão implementando mais rapidamente o IPv6. Esse primeiro mapa, verde, apresenta o seguinte: quanto mais escura a imagem, como aqui na Europa, maior é o nível de implantação de endereços IPv6. O Brasil se encontra numa posição intermediária. O segundo mapa, na verdade, apresenta a melhor situação é em verde e a pior situação é em vermelho. O segundo mapa apresenta também Estados Unidos na melhor situação, um pedaço da Europa, problemas na África, o Brasil mais ou menos. Esse outro gráfico, ele apresenta o número de redes de enlace, redes que ligam outras redes. Eu diria número de provedores de acesso que conseguem transportar IPv6. Então essa aqui é a quantidade de IP. Esse aqui é como é transportado o IP. Há um longo caminho a prosseguir. Esse é um outro gráfico muito interessante da Google. É um gráfico que mostra o número de acessos ao Google usando IPv6. Número de acessos usando IPv6. Nota bem que o número é pequeno, 3,5%. Então a implementação do IPv6 ainda é baixa. Aqui a gente pode ver ainda alguns objetivos específicos quando da construção do IPv6. Então, ao definir a nova versão do protocolo, as pessoas responsáveis levaram em consideração que ele deveria suportar bilhões de endereços, evidentemente. Bilhões de endereços. Seria importante reduzir o tamanho das tabelas de roteamento, simplificar o protocolo para o roteador funcionar mais rapidamente, melhorar a segurança, melhorar a questão dos tipos de serviço, prioridade, enfim, QoS, melhorar a questão do multicasting, que no fundo acaba sendo filtrado quando sai da instituição. Permitir que um equipamento tenha o mesmo endereço em vários lugares, permitir que o protocolo evolua e fazer com que os dois protocolos convivam, embora sejam completamente incompatíveis. Como é que são os endereços IPv6? Essa talvez seja a mudança mais perceptível do protocolo. Em primeiro lugar, houve um grande aumento do endereçamento. Note que não são mais usados 32 bits como no IPv4. São usados 16 bytes para endereçamento. Então a gente tinha 32 bits e passamos a ter 128 bits. Ora, isso nos permite 2 nas 128 combinações. O valor é tão grande que a gente não consegue falar. Isso corresponde a mais ou menos 3,4 vezes 10 na 38 endereços. 3,4 vezes 10 na 38 endereços. Como é que esses endereços são representados? Esses endereços são representados utilizando 8 grupos, cada grupo de número com 4 dígitos hexadecimais. 8 grupos, cada um com 4 dígitos hexadecimais. Ora, 4 números hexadecimais, como 800, na verdade, corresponde a 16 bits.
16 bits vezes os 8 grupos vai dar um total de 128 bits. É interessante notar nessa representação que a separação de cada um dos grupos se dá por um sinal de 2 pontos, não mais pelo sinal de ponto final, como era no IPv4. Então, os diversos grupos são separados por 2 pontos, as diversas partes do endereço IPv6. Não podemos mais chamar essas partes de octetos, porque não se constitui mais em 8 bits cada parte. Os números, portanto, são bem maiores do que os anteriores. Existem algumas regras de notação para que os números fiquem um pouco mais fáceis de serem anotados. A primeira regra é a de que zeros no início de cada grupo podem ser omitidos. Aqui, nestes números abaixo, nós temos um exemplo. 1, 2, 3. No quinto segmento, na quinta parte do número IPv6, o código é 0123. Isso pode ser representado por 1, 2, 3 sem o zero na frente. Então, zeros no início de cada grupo podem ser omitidos. Que mais? Grupos só com zeros, grupos só com zeros podem ser omitidos. O que isso quer dizer? Note que após o 8000, a gente tem 3 grupos só com zero. Isso é representado na notação simplificada com 2 sinais de 2 pontos. Então, sempre que algum interpretador de endereço IP encontrar 2 pontos seguidos, ele considera que há uma sequência de zeros ali dentro. Bom, quantos zeros? Se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos deste endereço IP, 5 partes, de um total de 8, então faltam 3 grupos de zero, que são esses 3 aqui. Então aqui nesses 2 pontos estão encaixados os 3 grupos de zero. Evidentemente que se eu tivesse outros grupos de zero, por exemplo aqui, eu não poderia usar essa notação dos 2 pontos novamente, porque o sistema que for interpretar não vai saber onde está a sequência de zeros. Assim como nos endereços IPv4, nos endereços IPv6 também são utilizadas máscaras de rede. Existem algumas diferenças. A principal diferença é que aquelas máscaras como 255.255, etc., não são utilizadas. Essas máscaras são necessárias por quê? Porque assim como atualmente na versão IPv4, a classe não é mais determinada pelos primeiros bits, quer dizer, eu posso fazer subredes, superredes, o mesmo ocorre no IPv6. No IPv6, então, a gente usa um prefixo. Por exemplo, /64 quer dizer que esta rede utiliza 64, o endereço apresenta 64 bits para identificar a rede e os outros 64 para identificar a máquina. Este endereço aqui, o que ele quer dizer na verdade é
temos um octeto, não é octeto, uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. Essas 4 partes apresentam 64 bits. Essas 4 partes identificam a rede. Essa é uma outra coisa importante. Se eu poderia subtrair os zeros por 2 pontos, então esses 2 pontos do endereço significam que eu estou fazendo referência a uma rede cujo a identificação é 2001 DB8 CAFE DAD0 0000000000000. No desenho abaixo é possível ver um exemplo de um endereço. Um exemplo de um endereço. Um pedaço do endereço vai definir rede. Na verdade, os primeiros 64 bits. Os outros 64 bits vão identificar a máquina. Então, este é o endereço /64. Normalmente, a parte da rede é dividida em 2 partes. Aqui a gente está usando 48 bits para identificar a rede propriamente dita e 16 bits as sub-redes de uma determinada instituição. Portanto, normalmente, as empresas recebem redes cujo prefixo é /48. E internamente elas vão usar como /64. Existem diferentes tipos de endereços no IPv6, assim como existe no IPv4. No IPv4, a gente tem o endereço do tipo unicast. O que era esse endereço unicast? Era um endereço que em uma determinada rede, temos aqui uma rede composta por 3 máquinas, o endereço unicast é um endereço que identifica apenas uma máquina. É o endereço de uma placa de rede, da nossa rede local, por exemplo. Essa é a definição do endereço unicast. Então são os endereços normais que a gente utiliza nos nossos microcomputadores, enfim. Mas existem também os endereços multicast. Endereços multicast a gente também tinha no IPv6. Qual é a ideia do endereço multicast? Se nós temos uma rede com várias máquinas, o endereço do tipo multicast vai identificar algumas delas. Por exemplo, essas duas, a máquina A e a máquina B. Este é o endereço multicast. É um único endereço que permite que um determinado computador envie uma mensagem para 2 máquinas ao mesmo tempo, com um único pacote. Este é o conceito de multicast que é mantido no IPv6. E depois a gente tem o conceito de Anycast. Veja que desapareceu o conceito anterior de broadcast. Não está dito aqui. Broadcast é um tipo de multicast. É um multicast em que todas as máquinas são ouvintes. O que é um endereço unicast? Um endereço unicast é um endereço em que, se eu tenho uma rede com várias máquinas, vamos fechar a rede, ele identifica qualquer máquina de um conjunto. Então podem fazer parte do conjunto a primeira, a segunda e a quarta máquina. Se
a máquina final desejar mandar uma mensagem unicast, esse unicast identificará qualquer uma dessas três. No entanto, o pacote só chegará numa delas. É uma maneira de dizer assim, envia um pacote para uma destas três máquinas. Isso é um endereço Ncast. Se chegar nesta, não precisa chegar nesta e nesta. Então esses são os tipos. Houve a introdução de um novo tipo de endereço chamado Ncast. Os endereços unicast são aqueles endereços mais normais. Se a gente se lembrar do IPv4, a gente vai ter que perceber, reconhecer que haviam diferentes tipos de endereços unicast no IPv4. Por exemplo, havia os endereços reservados e os endereços não reservados. Os reservados eram aqueles usados para redes internas que não circulavam pela internet. O mesmo ocorre aqui. O primeiro tipo de endereço é o chamado unicast local ou link local. Esse endereço ele não é roteado. Não é roteado. Ele é gerado automaticamente nas máquinas. Quando eu ligo a minha máquina, se ela sabe falar IPv6, ela vai gerar um endereço do tipo link local ou unicast local. São endereços que vão permitir que em uma determinada rede local, sem nenhuma configuração, as máquinas possam se comunicar. Esses endereços serão apenas internos. Todos os endereços desse tipo iniciam por FE80 numa rede /64. Isto é, iniciam por FE80, 2.0000, 2.0000, 2.0000. Isso aqui é a mesma coisa. Lembra? 2 pontos, 2 pontos, substitui os zeros. Então, todos os endereços unicast local vão começar desta forma. O outro tipo de endereço existente é o endereço unicast global. Esses são endereços que sim são roteados, são os endereços conhecidos pelo resto da internet. Embora o espaço enorme de endereçamento, atualmente todos os endereços unicast globais iniciam pelos bits 001. Então, ou eles vão começar por 2, ou eles vão começar por 3. Ou eles vão começar por 2, ou eles vão começar por 3. E esse é o espaço total que pode ser utilizado. De 2000 até 3FFF e segue adiante. Aqui a gente tem uma descrição um pouquinho mais detalhada desses endereços unicast globais. Os endereços unicast globais são sempre utilizados da seguinte maneira. A primeira parte do endereço, os 64 primeiros bits, vão identificar rede. Esses 64 bits, eles são divididos em duas partes. Uma primeira parte de 48 bits e uma segunda de 16. A de 48 bits é o identificador global. Então as empresas que precisam de endereços IPs vão receber uma rede /48. E internamente elas vão fazer as suas subredes usando /16. Essa é a ideia. A que números a gente chega com isso? Se a gente considerar que os 3 primeiros bits do início são sempre 001,
pelo menos nesse momento. Então a gente vai ter 45 bits dos 48 para identificar as redes. E aqui nós temos a quantidade de redes disponíveis. A quantidade de redes barra 48 disponíveis, sendo que a gente só está utilizando 45 bits. Dentro de uma empresa, a gente vai ter a possibilidade de 16 bits para subredes. Isso dá 65.536 subredes. Então, esses 16 bits do endereço servem para fazer redes internas. E os outros 64 bits vão identificar máquinas. O que é bastante. Como é que os endereços são distribuídos entre os provedores? Normalmente são distribuídos em blocos de barra 32. Né? Então, a partir desses blocos barra 32, são gerados os diversos blocos barra 48 para as empresas. Em resumo, a gente pode perceber o quê? Todos os endereços unicast local, que são endereços apenas para redes internas, iniciam por FE80. Todos os endereços unicast global, que são utilizados na internet para identificar uma máquina, uma interface de rede, começam por 2 ou 3. Depois nós temos endereços multicast, que servem para identificar um conjunto de máquinas e começam, por sua vez, por FF08. E temos endereços Ncast, que na verdade são semelhantes ao unicast global. Aqui é importante perceber que os unicast locais iniciam por FE80 e mais 3 segmentos com tudo zerado. Tendo estudado como é que é o novo endereçamento e percebido que nesse momento então eu posso endereçar qualquer coisa com endereços IPv6, isso é, eu posso endereçar meu micro-ondas, minha geladeira, meu relógio, meu celular, todos com endereços válidos. É importante que a gente entenda como é que funciona, quais foram as modificações feitas no cabeçalho do IPv4 para o IPv6, a fim de perceber melhor como é que funciona esse protocolo, quais são as diferenças, além das diferenças nos endereços. A primeira diferença é a retirada de 6 campos. A retirada de 6 campos do cabeçalho. E aqui estão eles. Por exemplo, foi retirado o campo hlen. O que é esse hlen? Header length, tamanho do cabeçalho. Por que esse campo foi retirado? Foi retirado porque agora o cabeçalho tem tamanho fixo. Então não adianta, não precisa mais saber o tamanho do cabeçalho. Depois foram retirados os campos utilizados para controlar a fragmentação. Um pacote IPv6 não é fragmentado. Também foi retirado o checksum. E, como eu havia dito, o novo cabeçalho tem tamanho fixo, portanto as opções que eram variáveis foram retiradas. Isso simplifica a tarefa do roteador. Para um roteador desmontar um datagrama IP é muito mais fácil se o cabeçalho tiver tamanho fixo. E é mais fácil também e mais rápido se tiver menos campos a serem analisados. Houve uma outra mudança importante, que é a mudança de nomenclatura em alguns campos. O que antes se chamava tipo de serviço, agora chama-se classe de tráfego, para ficar mais claro o que é. Aquilo que era chamado tamanho total é tamanho de dados.
Olha, o tamanho total é o tamanho de dados mais o tamanho do cabeçalho, que agora é fixo. O que era chamado de tempo de vida, agora é chamado limite de encaminhamento. Porque o tempo de vida há muito tempo não é mais tempo, e sim o número de hops pelos quais o IPv4 podia passar, o datagrama IPv4. E aquilo que era chamado de protocolo, agora é chamado de próximo cabeçalho. Porque, na verdade, o que está encapsulado pelo datagrama IP pode ser um novo cabeçalho IP com outras informações. Extensões do protocolo, como nós veremos mais adiante. E aí a gente tem agora um campo incluído. Campo incluído. Existe um campo chamado rótulo de fluxo, que foi incluído no cabeçalho. Classe de tráfego foi algo alterado, o tamanho de dados foi alterado, o próximo cabeçalho alterado, o limite de encaminhamento. Outra diferença é a questão dos endereços, que agora ocupam 128 bits. 128 bits. Em resumo, o novo cabeçalho ficou mais simples. Por quê? Porque ele reduziu de 12 para 8 campos. Ele tem o tamanho fixo. E com isso, o processamento do roteador ficou facilitado, ficou mais rápido. O roteador olhava para 6 campos e agora precisa olhar apenas para 4 campos. Que mais? Há uma melhoria na segurança. Por quê? Porque o esquema de implementação de mecanismos de autenticação e criptografia foi melhorado. O cabeçalho IP agora é obrigatório. E por último, houve uma melhoria no suporte a QoS. Aquele campo chamado classe de tráfego funciona muito melhor do que o que havia anteriormente, principalmente porque ele trabalha em combinação com algo chamado campo rótulo de fluxo, que é uma marcação da classe de tráfego associada a um conjunto de datagramas. Aqui nós temos um exemplo de como são feitas as extensões para o protocolo não ser algo estático, para a gente poder acrescentar coisas novas ao protocolo. Na verdade, um determinado cabeçalho IP pode dizer que um determinado cabeçalho IPv6 pode ser seguido diretamente por dados do protocolo de transporte, pelo cabeçalho TCP e pelos dados do cabeçalho TCP. Mas um cabeçalho IPv6 pode ser seguido por um novo cabeçalho IPv6, com outras informações, no caso aqui informações de roteamento, e esse será seguido pelo TCP. Na verdade, nós podemos ter uma sequência, um cabeçalho IPv6 original, seguido por um de roteamento, com informações sobre como deve ser roteado o pacote, que por sua vez é seguido por informações de fragmentação, por exemplo. E aí, finalmente, TCP. Então, em vez de fazer campos variáveis, o que o IPv6 fez foi o seguinte: colocou as extensões em novos cabeçalhos que podem seguir o cabeçalho original. Que podem, na verdade, estar no lugar que para o cabeçalho original é puramente dados. É isso que está acontecendo. Este slide, na verdade, apresenta rapidamente algumas extensões
criadas. Uma é Hope by Hope Options, né? Quer dizer, por onde o pacote passará até chegar ao seu destino. O outro é o Fragment Header, então é para dar informações sobre pacotes fragmentados, como a posição do fragmento atual, essas coisas assim. Authentication Header é para implementar IPsec, né, a segurança. Encapsulation Security é para fazer confidencialidade. E assim por diante. Então, pode haver muitas extensões. Essas extensões não atrapalham o cabeçalho original. Quais são, então, as novas funcionalidades que ajudam o IPv6 a funcionar corretamente? A primeira funcionalidade é uma chamada Path MTU Discovery. O que é isso, na verdade? Isso corresponde à descoberta do menor MTU do caminho. Quando um pacote é enviado, em vez de ele ser fragmentado no meio do caminho, há uma descoberta automática de qual é o menor tamanho suportado. Perdão. Qual é o segmento que apresenta o menor tamanho máximo. E aí o pacote é transmitido com aquele menor tamanho máximo. Essa é a primeira funcionalidade. Segunda funcionalidade interessante é algo chamado Jumbograms. Jumbograms são datagramas com tamanho de 4 GB. Evidentemente que eles dependem de adaptações da camada de transporte também, mas é uma possibilidade para melhorar o desempenho da rede. Outra funcionalidade fundamental é o ICMP versão 6. O IPv4 já trabalhava com o protocolo ICMP. Nós usamos normalmente para fazer ping e tal. No entanto, essa nova versão do protocolo ICMP apresenta outras características. Uma muito importante é justamente a substituição do protocolo ARP. Então as máquinas não precisam mais falar outro protocolo, o protocolo ARP, para fazer a tradução. Se a gente se lembrar, o ARP faz a tradução do endereço IP para um endereço de enlace, para um endereço MAC, por exemplo. Então, em resumo, nós apresentamos uma breve introdução do IPv6. Espero que ela tenha sido útil e que você possa ter aprendido bastante com ela.